você sai nessa coisa do confronto, sabe o que vai acontecer? Você vai ser mandado embora, tá certo? Você não tem aliado? Você não tem aliado, você fica sozinho, falando, seu megafone sozinho, entendeu? Alan, você acha que a gente está se aproximando aí de uma terceira guerra mundial que pode ser não necessariamente de guerras, né? Sim. Mas financeiramente? É boa essa pergunta, hein? Tipo assim, eu vou começar a enfraquecer outros países e vou começar a me aliar com outros países. Porque uma coisa que eu vi, na minha visão, assim, eu acho que o Trump e o Putin são super amigos. Aliás, o Eu não Putin é sei se eu tô amigo de... errado. Não, o Putin é amigo de todo mundo, é impressionante. Eu acho que em termos de Ele deve ser bem liderança... legal, né? Não, sem entrar aqui no mérito, o Putin, né, é uma boa pessoa ou não, mas em termos de liderança, hoje talvez seja o maior líder global que a gente Caraca, tem, cara. na sua visão ele. Na minha visão, de liderança para o Sei. seu próprio Não se é país. bom ou Não, ruim tô nada, né? falando se ele é bom ou ruim. Nem tô entrando nesse mérito. Sei. Não, aliás, tem muita coisa feia dele Pô, aí. Mas oligarca, um então. oligarca, autoritário e tudo mais. Mas em termos de liderança, o Putin, ele é amigo do Benjamin Netanyahu, ele senta na mesa com o Benjamin Netanyahu, com o presidente do Irã, com o Trump, Xi Jinping. com o Xi Jinping, com o mundo árabe, ele falava em russo com a Angela Merkel. A Angela Merkel gostava de conversar com ele, conversava em russo, porque ela era muito muito culta. O Putin se dá bem com todo mundo, né? É impressionante. Mas qual que era a pergunta? Eu só queria fazer esse comentário. Era essa daí, porque assim... Tirando a Ucrânia, né? Na Não minha se dá bem com a visão, Ucrânia. o Trump, ele não vai querer ferrar a Rússia. Porque a Rússia, ela tem muitas riquezas naturais, Sim. tem alimento, tem energia. Eles conseguem sobreviver muito bem. Você vê, saiu do sistema SWIFT, eles ficaram putos da vida, né? Mas conseguiram sobreviver tranquilo, continuaram lá a guerra, tudo. Então eu acho que os Estados Unidos não tem força pra atingir ele dessa maneira. Perfeito, que você falou. Já na China, eu vejo que ele tem o poder de o quê? De colocar no mar ali, os sei lá, travar a China ali através do mar, né? Através de parceiros comerciais importantes. Ó, se você comprar da China, a gente vai te taxar aqui. E aquele da hegemonia. Será que essa terceira guerra seria isso? Vamos Qual que é a lá. sua visão como um todo? Assim, primeiro, teoria liberal, né? Então, de você ter mais globalização, na essência da teoria liberal, é uma forma da gente evitar guerras. Vamos fazer um comércio entre as nações, porque tem uma relação ganha-ganha, né? Já que a gente estudou história lá no colégio, quer dizer, você se especializa em tecido, lembra? Panos e vinhos, e eu me especializo em vinho, certo? Então, sei lá, um país vai se especializar em produzir tecido, o outro vai produzir vinhos, né? Inglaterra, tecido, Portugal, vinho e tal. E vamos trocar, é uma relação ganha-ganha, cada um se especializa naquilo que é melhor, isso evita guerras entre as nações, lá no pensamento liberal na essência. Então, esse mundo, né, mais nesse sentido, que um depende do outro e o mundo tá assim, e que trouxe muito desenvolvimento material, nesse sentido, a guerra se tornou muito cara. O Harari, naquele livro dele que é ótimo, né, o Sapiens, ele fala disso, né, quer dizer, as guerras foram se tornando cada vez mais caras, ninguém quer. Tem uma diminuição do padrão de vida das populações no mundo, o conforto, né, muito grande. Então, todo mundo tenta evitar. Um segundo ponto que as guerras se tornaram muito caras, aí eu tô falando militarmente, tá, a gente já chega na econômica, é que a partir do momento que o outro também tem arma nuclear, olha que louco, os dois têm arma nuclear, né? Então, pelo fato do outro também ter a capacidade de me destruir, a gente evita o confronto, né? Então, por que você nunca vai ver uma guerra diretamente entre Estados Unidos e Rússia? Porque vamos, imagine um tratado aqui que a gente fala o seguinte, vamos fazer um tratado, vamos para uma guerra convencional, não vale usar arma nuclear. Tá bom, vamos, aí começam a guerrear. Aí o que estiver perdendo... a primeira oportunidade ele vai aplicar. Ele vai mandar. Aí o outro vai fazer a mesma coisa e acabou o mundo. Então, eu acho muito improvável um conflito militar entre Estados Unidos e China, porque a China também tem armas nucleares. É lógico que não tem a mesma capacidade nuclear,
dos Estados Unidos, mas tem míssil de longo alcance, tem arma, não é tão simples. Sim. A chance de retaliação é Muito alta e forte. poderia fazer estrago nos Estados Unidos, né? Então, sim, poderia ter arma, cair uma bomba atômica lá. Então, acho que eles evitariam. Tem um outro ponto também que eles estariam embarcados, né? Eles iam lutar lá por Taiwan embarcados. A China já está no território, então é Sim. difícil para eles do ponto de vista logístico, né? Operação militar disso também. Não sou especialista em estratégia de guerra, mas me parece que é difícil. Eu li um livro falando Escravos da Geografia, que é muito bom, falando que a China é fraca, né? A parte da marinha da China é fraca. Mas isso tem mudado desde 2005. O vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, disse o seguinte: em um ano, uma empresa chinesa produziu mais navios do que os Estados Unidos desde da Segunda Guerra Mundial. Caraca. Ele tem uma declaração, tá nesse vídeo aí que eu acho que eu falei, que tá no meu Instagram. E a declaração dele, assim. Então, não é tão simples. Agora, de alguma maneira, eles precisam, eles veem a China como um inimigo, como um adversário geopolítico, a gente precisa atingir a China. E aí, o que você falou faz todo sentido. O Trump sempre foi um crítico da guerra entre Rússia e Ucrânia. Por que que ele foi um crítico? Primeiro, porque ele entendia que os Estados Unidos não tinham condições, numa guerra por procuração, de vencer a Rússia. Essa era a leitura dele. Ele se mostrou certo em relação a isso. Ele fez uma leitura correta, né? A Rússia venceu a guerra, tanto é que senão os Sim. Estados Unidos não estariam indo lá negociar com eles, né? Vamos acabar Sim, com a sim. guerra e tal. Segundo ponto, porque você aproximou a Rússia da China. É. Então a Rússia, que apesar de divergências ideológicas, adversária geopolítica, na Segunda Guerra Mundial eu precisei da Rússia para derrotar o nazismo, para derrotar a Alemanha. Precisou, Você precisou. E Quem foi o derrotou, Stalin, né? né? Quem derrotou ali foi o Stalin, né? Então teu inimigo, vocês se juntaram e derrotaram a Alemanha, a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Então, de tempos em tempos, eu preciso da Rússia. Eu não posso rivalizar com a Rússia, eu preciso compor com a Rússia, né? No Oriente Médio, períodos de, né, usar com cuidado essa palavra, de relativa estabilidade, relativa, no Oriente Médio, que nunca está, é quando há ali uma espécie de acordo entre Estados Unidos e Rússia e eles não rivalizam, né? Quer dizer, Israel é aliado histórico dos Estados Unidos, a Rússia aliada do Irã, a Rússia ajuda ao Irã não ter um plano expansionista, contém o Irã, né? Na crise da Síria, quem fez o serviço sujo foi a Rússia. Então eu também preciso da Rússia no Oriente Médio, né? E com a China, o Trump tem essa visão. Quer dizer, eu preciso da Rússia mais do meu lado do que do lado chinês. Porque você imagina, né, num cenário agora, seja numa guerra econômica ou numa guerra militar. Você tem Rússia e China de um lado contra os Estados Unidos do outro. Imagina uma guerra militar. Bom, é o fim da humanidade, né? E mesmo numa guerra econômica, é o que você falou, a Rússia é muito importante do ponto de vista econômico. Por quê? Porque tem commodity. E vende commodity para quem? Para a China, né? É o que manteve a Rússia viva, que a Rússia não quebrou por conta da China, né? Mas se aproximou os dois. Sendo que tem tensões ali na fronteira. E são povos muito diferentes. Quer dizer, a Rússia seria muito mais pró-Ocidente do que pró-Oriente, mas você acabou jogando, né? Você tem muito mais laços, você tem muito mais laços culturais com o Ocidente, porque, embora a Rússia, né, tenha parte na Ásia, mas boa parte da população se concentra no Ocidente, na parte ocidental da Rússia. A Rússia tem 11 fusos horários, né? Tamanho de extensão, 11 fusos horários. Só que a população tá ali muito mais na parte ocidental, né? Tanto é quem já foi, eu nunca fui, mas você vê imagens, Moscou, você vê, o pessoal é completamente ocidentalizado lá, né? Agora, você jogou no colo da China. E aí, como é que faz? E é um país importante, porque do ponto de vista militar, é gigantesco, e do ponto de vista de commodities é muito importante. Tem petróleo,
que é o primeiro, o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Você tem uma série de commodities minerais, né? Sim. Metálicas, Comida, agrícola, agrícolas. tem tudo. Tem energia, tem comida, tudo que um país Os caras se precisa mantêm, se manter. Então, é interessante ter a Rússia como aliada. Assim como é interessante também, você tem países que não são superpotências, mas é interessante ter como aliado. Que não é uma superpotência, mas não é um país muito pequeno. A Índia é um país assim. Você tem mais de... Passou, né, a população da Índia da China. 1 bilhão e não sei quantas pessoas. Quer dizer, muita mão de obra. É um país que além... né, só pela mão de obra abundante, é um país que tem... até pela educação ali, enfim, que essa mão de obra, também dentro de 1 bilhão, achar gênios é mais fácil, né? Que destaca na parte de tecnologia. Sim. Então a Índia também é um país muito importante. O Brasil também é um país nesse xadrez importante. Por que manda comida? Comida. Porque Comida e proteína. Exatamente. Porque é o celeiro do mundo. Quer dizer, alimenta quase 1 bilhão de pessoas do mundo. Quer dizer, se o Brasil tiver algum problema e parar de produzir alimento, uma boa parte do mundo morre de fome. Caramba. Então o Brasil também não é um país pequenininho. Tanto é, tem uma entrevista do Trump ao Tucker Carlson que ele fala exatamente isso, Lu. Ele fala assim, nós estamos perdendo aliados. E a preocupação dele com a China, perdemos a Rússia, estamos perdendo o Brasil e estamos perdendo a Índia. Hoje tá ficando feia. Então, assim, ele tem essa preocupação com a China, que não é só dele, de vários governantes nos Estados Unidos, certo? E aí ele acha que foi... E aí eu acho que ele tá certo, né? Essa eu acho que ele acertou em cheio. Ele acha que foi um erro histórico os Estados Unidos ter escalado a guerra da Ucrânia, né, em vez de tentar evitar essa guerra, escalou porque aproximou a China da Rússia. E aproximou muito, né? E aproximou muito. Na verdade, quem comprou mais ali da Rússia foi a China, né? Quem Petróleo, comprou mais... né? Exatamente. Eles compravam ali petróleo do lado, já mandavam. Não, era o negócio... E outra Eles coisa... pagavam 20% abaixo, né? Exatamente. Outra coisa... Não, negócio da China, né? Literalmente. Negócio da China. Por isso que a China comprava barato, vendia... consegue fazer mais barato todo mundo. Não tinha o que fazer. E agora uma outra coisa que também foi muito ruim para os Estados Unidos. Porque os americanos acreditaram que iam quebrar a Rússia em uma semana, excluindo do SWIFT. Vocês não podem mais usar o dólar, Nossa, a reserva, né, global, o dinheiro global, a moeda internacional. Eu lembro, eu trabalhava na época na BMC. E, cara, teve lá um professor da ESPN, de Relações Internacionais. Chegou lá. E eu gosto de fazer aquelas perguntas incômodas e tal. Eu falei, pô, mas isso aqui... E o cara falou assim, não, dando risada. Não, isso aí eu queria ter esse corte até hoje. A Rússia vai quebrar em uma semana. Eu dava risada. Eu não dava risada na cara dele, mas eu dava risada aqui, cara. Entendeu? Ele falou isso aí. A Rússia vai quebrar. Esse pessoal vai... Torce, né? Isso é torcida, isso não é análise. Isso é torcida. Porque tá todo mundo pró-Ucrânia. Então, isso aí vai quebrar. Não só não quebrou, como saiu fortalecido. Saiu fortalecido. E o ESPM, né? Que eu falei, acho que eu falei ESPN, acho que eu falei o nome ESPM. Mas teve uma outra fragilidade. Qual foi? Olha como essa discussão cresce a partir daquele momento. Como a Rússia não quebrou e não podendo usar o dólar, e ela conseguiu sobreviver porque ela vendia para a China petróleo mais barato, commodity, e a China pagava em yuan, certo? A China falou, que interessante. Será que a gente não consegue utilizar uma outra moeda sem ser o dólar como reserva global? O Trump, no Tucker Carlson, e não só, mais de uma vez, não foi só no Tucker Carlson que ele falou isso, ele falou o seguinte, você quer ir para o subdesenvolvimento? Você quer virar um país de terceiro mundo? Acabe com o dólar como moeda global. Então, começaram a colocar em xeque, a partir daquele momento, se o dólar pode ser substituível. Lógico que não dá ainda. O dólar ainda é hegemônico. Você vai substituir pelo quê? Você vai confiar lá no governo, né, lá da China, que é uma ditadura, usar o yuan. Você vai usar o quê? Talvez cripto, não sei, ouro. Mas os países começaram a falar, opa,
Interessante essa ideia. Inclusive o Brasil, hein? É. O O Lula Lula que começou a puxar, né? começou a puxar. E o Trump falou que a taxa em 100%, E né? Mas começou. E isso apavora o Trump. Quer dizer, porque e apavora qualquer americano você perder a reserva ele fez até global. uma notinha, né? O Putin. É. Ele fez uma notinha ali como seria as notas dos BRICS. Então, e o Trump, ele sabe, ele não apavora no sentido não de que ele não quer nem ouvir falar num negócio desse, ele não quer perder a hegemonia do dólar, nenhum presidente dos Estados Unidos quer perder a Ninguém hegemonia. quer, né? A puta vantagem que eles têm pelo aquilo que eu Sim. expliquei no início do programa. E outro, ele vai ficar marcado Vai ficar como marcado. o pior presidente. Então, aí, ainda, e o pessoal tudo, né? Porque o mundo virou um grande reality show, a verdade é essa. É difícil as pessoas fazerem hoje análise racional. Então, todo mundo é só torcida. Virou um grande fla-flu o mundo, né? Virou um grande... Lembra do estádio do Parque Antártica? Palmeiras? Virou lá um Corinthians e Palmeiras e tal. Virou isso. E o mundo... E assim, todo mundo é isso aí, quando é escalando lá, todo mundo torcendo pela escalada do conflito da Ucrânia. Tá aí. O que aconteceu? A Ucrânia perdeu sua população, perdeu sua infraestrutura, a Rússia se fortaleceu, aproximou com a China e colocou em xeque, não colocou em xeque, mas começaram a aventar possibilidades de usar uma outra moeda sem ser o dólar. E o pessoal achando que tinha que escalar essa guerra, porque tentar evitar é sinal de fraqueza, porque todo mundo se apega naquela... Aliás, é um clichê, né? Não é... O pessoal se apega naquela frase do Winston Churchill, que é entre a... que ele fala pro Chamberlain, né? Entre a guerra e a desonra, você terá a guerra e a desonra, né? Querendo dizer que tinha... Só que aquela situação que foi acertada do Winston Churchill, ela não é replicável para tudo. Não é o tempo inteiro que você tem que ir pra guerra. Arte da Guerra, Sun Tzu, ele fala o seguinte: a guerra tem que ser evitada ao máximo. É a tua última estratégia. Você faz de tudo para evitar, você não escala, né? Então, essa guerra, a Rússia saiu fortalecida, fortaleceu a China, e o Trump sabe disso, isso ele tá certo. E outra coisa, né? Na arte da guerra também fala que você tem que deixar sempre um espaço pro seu inimigo. Perfeito. Sair, senão ele lutará até a morte. Saída honrosa. Eles tentaram ferrar ali a Rússia saiu uma situação melhor. Isso. Eles não deram porta de saída pra Rússia. Exatamente, perfeito. Que dar. Eles falaram, ó, vocês só podem negociar tantos no SWIFT, deixar alguma coisa... Não deram porta de saída. Não deram então os caras deu um jeito, né? Falou, então tá bom, vamos por tudo ou nada. Você falando isso daí, eu lembro de uma... Eu acho que eu já contei, não sei se eu contei isso daqui, no podcast uma vez, de madrugada, parecia um rato em casa. Cacete. Um rato. Aí tava lá no meu quarto, aí... Puta, rato é assustador. Tentando matar, o rato tentando matar, e o rato não saía. Gente, eu encurralei o rato, ficou eu e o rato. O rato não me enfrentou? Mano, porque ele tava tentando sair, né? Mano, ele ficou em pé assim e tipo, quis me atacar. É isso. Acredita? Você não tem saída. Ele não tem saída, ele tava lutando com todas as forças dele ali. Entendeu? Ele falou, putz, não tem como eu sair aqui, encurralei ele. Ele falou, eu vou lutar. Aí isso daí é até da arte da guerra. A gente tinha que deixar um espacinho pra ele ir pra rua. Saída honrosa. E me incomoda um pouco essa ideia que tem parte da direita, que você tem que escalar o tempo inteiro. Você tem que ir pro confronto. Isso. Então, assim, você chega numa empresa, né? Será que não é melhor você ocupar espaços na empresa, né? Numa empresa, numa universidade, do que você sair confrontando as pessoas? Porque você sai nessa coisa do confronto, sabe o que vai acontecer? Você vai ser mandado embora, tá certo? Você não tem aliado? Você não tem aliado, você fica sozinho, falando com seu megafone sozinho, entendeu? Então... tem vários casos na política. Exatamente. Você tem que... O Nicolas é muito inteligente nisso. Ele foi no Pânico, ele falou exatamente isso. Ele falou assim, o pessoal fala que eu fechei acordo lá, não é? Com o Centrão, que era pro Hugo Mota e não sei o que. Ele falou, gente, é um material que eu tenho para trabalhar. Eu não tenho outro material. O mundo é do jeito que ele é, não do jeito que a gente idealiza. E não dá, se você vai pro confronto, a pergunta que você tem que fazer, tá bom, eu tenho condições de vencer esse confronto? Porque se você for para um confronto sem condições de vencer, não é valentia, é burrice. Bota burrice, né? Então o pessoal confunde muito, achando que muitas vezes você evitar o confronto é covardia, às vezes é sabedoria. E muitas vezes ir pro confronto também nem sempre é coragem. Muitas vezes é burrice.
Olha aí. Galera tá acompanhando a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele tá cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo